Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje, Maurício Dantas. Somos apenas a dupla fantástica. Pois é, né? Porque desde que acabaram as minhas férias, agora parece que a maioria dos programas só conseguimos tirar a gravação a fórceps e mesmo assim só em dupla, né? Ninguém quer fazer uma homenagem com a gente. Não, até pena do Dãozinho, que ele passa o dia todo querendo gravar, né? Perguntando cadê o link, cadê o link. Aí quando chega de noite ele tá cansado de tanta euforia de urna. Pois é. E quando a gente manda o link ele some, coitado. Ele apagou. desliga, ele desliga o 4G dele para poder dizer que não estava recebendo mensagem. Aí no outro dia ele reclama que não teve o link, né? E olha que é Engraçado. 9 horas da noite aqui quando a gente vai gravar, pra ele ainda é o quê? 7 horas? Ainda tem Da sol manhã. lá de ontem. Quase isso. Mas para você não dizer que eu sou injusto, Maurício Dantas, da última vez que gravamos, que fizemos um pilha, só nós dois, você reclamou que esse podcast estava muito deceneco. Então eu Sim. quero me redimir com Vossa Senhoria e hoje vai ser um podcast 100% Marvete. Agora sim, eu, na verdade seja dita mesmo, não é benesse sua nenhuma, né? Eu vi que tinha isso nas letrinhas miúdas que eu não li da última vez, mas que havia também lá uma necessidade de compensação para o jovem que, e não tão jovem assim, que, que está merecendo ser respeitado nesse programa. Pois é. Não tão jovem assim, realmente, mas vamos fazer o quê, né? Tem que tá lá no contrato, de vez em quando a gente tem que falar de Marvel, né? Então, qual o gibizinho da Casa das Ideias que você leu agora, esses dias, Maurício Dantas? Ah, cara, eu queria falar de um. Tá começando agora, né? Quer dizer, já tem suas 7 edições lançadas aí, que é Já a tem tudo versão. isso? Já tem tudo isso. A gente fica esperando sair umas edições pra ler de vez, aí quando a gente olha já tem 2 anos de publicado. Aí você fica com preguiça de pegar a primeira, né? Aí você vai ver como é que a galera tá falando desse gibizinho pra ver se vale a pena ler, né? E muitas vezes a gente desiste. Aí eu peguei de vez, né? Porque eu li a primeira edição desse Quarteto Fantástico novo. Não adianta fazer suspense que você já viu na vitrine mesmo. Então é isso, esse gibi novo do Quarteto, né? E o volume 200 do Quarteto. Acho que já tem até a capa, o número do legado, que é o 694. Ou seja, nessas 7 edições aí que saíram, já chegou ao número 700. Eu ainda não cheguei nessa edição 7, mas eu fechei o primeiro arco e eu tenho um começo bem bacana. Só para dar uma situada aqui antes, o gibi é escrito pelo Ryan North com H no final, e ele é um canadense, ele já tem uma passagem aí por alguns menos conhecidos, mas sempre com uma pegada de ficção científica. Ele escreveu o gibizinho do Hora de Aventura, aquele desenho que é bem loucaço, né? Tem um Romeu e ou Julieta
Ele escreveu para Marvel a Garota Esquilo e um gibi que foi bem elogiado por aí, eu não li ainda, que é o How to Invent Everything, que me parece uma mistura de RPG com Deus é quem sabe mais o que. Mas bem elogiado, apesar aí a galera não torce o nariz, né, pra Garota Esquilo, mas tem muita coisa legal de material dela, pelo que falam também. Eu tô nessa galera do preconceito aí. Mas o Norte tem uma pegada muito forte de ficção científica. Ele tem um gibi que eu quero falar aqui em breve, assim que eu ler, obviamente, que é o Invasão Secreta recente. Até o logo do gibizinho é igual o Invasão Secreta antigo. A Marvel nessa pegada aí sempre fica reaproveitando, né, os títulos das sagas antigas. Requentando, né? Virou moda, né? Depois de Guerra Secreta. Aí Depois agora. do Bendis com Guerra Secreta, do Hickman com Guerras Secretas, aí veio o Império Secreto Aí do o Spence. próprio Bendis com Guerra Civil 2. Ainda teve isso, putz. E aí tem essa tal dessa invasão secreta nova aí, que eu não sei do que se trata ainda. Mas como todo mundo, assim, a galera que eu sigo lá de fora, alguns aqui também falando que o Vai Norte é uma pegada de sci-fi legal. Eu achei bacana, né? Valeu a pena conferir esse quarteto novo. Quem não gosta do quarteto não gosta de gibizinhos e heróis, pelo menos. E aí é melhor você dar stop agora nesse podcast e ouvir besteira, sei lá, aquele lá, nome de bicicleta e tudo mais. E a arte é do Iban Coelho, o Iban Coelho que começou como um artista de backup aí no Venom na época do Donny Cates com o Ryan Stegman. E já fez algumas coisas do Aranha, ele fez aquele gibi Dark Age, né, que é aquele What If escrito pelo Tom Taylor da Marvel, em que os personagens da Marvel vivem num mundo que não tem mais energia elétrica e tudo mais. Nem sei no que foi que deu esse gibi. A gente chegou a comentar do comecinho dele aqui, Marcos. Alguns pilhas dos 2 anos, talvez, e não andou muito, não foi pra frente. Mas o Banco ele tem uma arte bem legal, uma arte bem puxada, né? Não diria que é mangá, não, mas ele tem uma arte bem dinâmica, assim. Eu diria que ele é uma mistura do Brian Otley com o Pepe Larraz, sabe? Um pouco mais cartunesco do que o Larraz. Poxa. Mas ele é bem puxado para dinâmica mesmo. O tocha dele é bem legal. E esse gibizinho dá um salto, né? De como tinha acabado o quarteto do Slot. A gente vê que o quarteto deu uma debandada. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas sabe que Nova York está puta com o quarteto está se escondendo por aí. E começa com histórias curtas. As 3 primeiras edições são histórias curtas. Uma do Ben com a Alicia, né? O Coisa com a Alicia. E uma do Reed com a Sue. E uma do Johnny escondido, porque além dos heróis serem ilegais agora em Nova York, né? Não que o Homem-Aranha se preocupe com isso, sempre foi mesmo. Mas o quarteto está sendo procurado também, a gente não sabe porquê nesse comecinho. Só no final do primeiro arco a gente sabe. E aqui o Johnny se esconde, ele muda o nome dele de Johnny para tipo um Joe Clima Bom, sabe? E bota um bigodão de caminhoneiro, assim, aquele bigode que desce pelo lado, assim, não fecha o Que- cavanhaque. aquele bigodão mexicano. Isso. Desce todo aqui, mas não fecha o cavanhaque. E ele pinta o cabelo e o bigode. Só que toda vez que ele vê o tocha, ele acaba queimando a tinta também, né? E ele é péssimo a esconder. Todo mundo sabe que ele é. Ele trabalha numa loja de departamentos que o chefe é um escroto. E aí ele vai combater esse chefe escroto. Tem umas pegadas bem loucas assim, sabe? Pra quem assistiu Hora de Aventura vai curtir. E pra quem é fã de quarteto também, com essa pegada mais sci-fi, assim, divertido, sabe? Não é piadista, não é tudo a favor da piada, não, mas é divertido. É um desenho animado do quarteto, não é infantil, infantilóide, bobão, mas se você não conhece nada do quarteto, conhece pouca coisa, dá pra curtir. Se você tá saindo aí da fase slot, que também tem essa pegada de ficção espacial também, não vai se arrepender. E a arte do Banco, ele, pô, eu sou fã, cara. O cara é bom mesmo, Eu assim. gosto também. Eu Ainda gosto não também. ficou preguiçoso, né? Sim. Gostaria de ver ele desenhando uma mensal do Aranha. Eu acho que encaixaria bem. Mas, acima de tudo, o cara não tem preguiça para desenhar. É bom de dinâmica, assim. E tanta coisa do fazer aquelas armas, equipamentos que o Reed Richards gosta de fazer, né? Quanto para fazer uma coisa legal. Tocha pegando fogo, queimando um rastro de chama pelo céu, assim. É bem legal.
É gibi com efeito visual bem feito, foi assim dizer. Tá na edição 7 agora, eu li até a 6, que é quando a gente descobre, né, o que foi que aconteceu. O Reed toma uma decisão polêmica lá para poder salvar uma parte de Nova York. Os nova-iorquinos ficam putos com isso. Tem a ver com paradoxo espaço-temporal, crianças perdidas e muita raiva. Mais uma vez ele caga a vida do Ben e da Alicia, mas não tem nenhuma alopração assim de descaracterizar, recontar tudo, retcon, mudar completamente a vida do personagem, o que é um alívio, né? Um alívio muito bem-vindo nesses dias de hoje. Todo escritor quer escrever a história definitiva e mudar que você conhecia do personagem. Eu não peguei para ler nada dessa fase ainda. Eu tô acompanhando o quarteto do Slot pelo que sai pela Panini, né? Eu tô lendo as edições da Panini, então além de estar lendo as edições da Panini, eu tô com 1 ano e meio de atraso nas minhas leituras, então eu devo estar no volume 4, volume 5 da Panini. Ainda estou naquela fase de que talvez eu ainda não tenha chegado na edição que fica boa, né? Porque Ainda tá pelas para nossas melhorar, contas né? é na edição 33 ou é na 24 que fica bom, né? Não, é ali pertinho do casamento do Coisa com a Alicia. Foi Então, ali ele engana. Aí depois tem é, um arco recontando a origem dele ali, da isso, história esse dele. arco eu li, que é falando que não foi algo por acaso, né? Tem Isso. que eles foram para aquele outro planeta, tal. Até eu acho que eu li até esse arco, até o arco seguinte. Eu acho que foi até o arco seguinte. E gosto do quarteto do Slot. Agora assim, faz um tempo, né, que a Marvel não entrega o quarteto para um escritor relativamente desconhecido, né, ou menos hypado, né, porque os últimos escritores do quarteto todos são escritores mais consagrados, né, que foi o Slot, né, aí antes da Marvel escantear o quarteto, tinha sido o Robinson, né, que foi aquela fase com aquele uniforme vermelho, né, Vermelho, vermelho e preto. isso. Teve o Hickman, teve o Millar, né, então Teve faz o um tempo. Faction também. Isso, teve o Fraction não lembrava não. Ó, O Fraction não Faction, lembrava não. o Faction foi naquela época ali que ele fez também a Fundação Futuro, que tem Ah, sim, sim, o sim, Scott verdade. Lang, Verdade, a verdade. Então, Medusa. então assim, apesar de ser pelo que você está falando, é um escritor consagrado, né? Tem sucessos, mas não nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele não é não tem tantos gibis escritos, não tem tantos sucessos, né? Talvez o grande sucesso dele seja justamente o desenho, né? Hora da Aventura Não, que ele escreveu o gibi do desenho, veja Ah, bem. sim, 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 eu achei que era o desenho. Então, não estava Não, prestando atenção, olha aí. são gibis esses que eu mencionei, e eu acredito que ele tenha crédito de desenho também, mas eu mencionei gibi, assim, pra dizer, ó, o cara não chegou agora, não. Como o Lenzi e o parceiro dele que estão agora no Capitão América Steve Rogers, né? O Lenzi também tá na mensal nova de Star Trek pela IDW. Ele é um cara que tem uma pegada boa também de sci-fi e isso, então. São esses caras, bicho, que tem que pegar essas coisas, sabe? Pelo menos pra. Ah, vai fazer um ganho de 2 anos, beleza. Mas pelo menos já dá um gosto diferente, né? Dá uma aliviada assim, de pegar só medalhão. Mesmo que, Sim, sim. cancela aquela edição 24 e bota o Straczynski de novo no quarteto, sabe? O Straczynski doar 2 arcos e brigar com o editor, brigar com ele mesmo, brigar com as vozes na cabeça dele, como disse o Joel. Ou então botar o Straczynski no Capitão América para fazer ele viajando de moto pelos Estados Unidos mais uma vez, né? Crise de consciência. Ai, ai, é cíclico mesmo, é cíclico, não tem jeito. Bom, já que você falou de um gibi que está no começo, e eu achava que estava mais no começo ainda, eu vou falar de um gibi que acabou há pouco tempo nos Estados Unidos. Eu acho que eu só comentei sobre esse gibi muito rapidamente no nosso pilha no início do ano, de melhores de 2022. Então, vou falar agora do final desse gibi, que é o Justiceiro, do Jason Aaron. Escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Jesus Saiz e pelo Paul Azaceta, né? Eles se revezam porque o Jesus Saiz
desenha as edições, a parte no presente, e o Paul Azaceta desenha a parte de flashback. E quando eu comentei, tinha terminado o primeiro arco que a Panini já publicou. Foi uma história, foi uma série em 12 edições. A Panini já publicou o primeiro encadernado. Salvo engano, o segundo encadernado já está em pré-venda, que é o que vai fechar essa série, essa segunda passagem do Jason Aaron pelo título do Justiceiro. Só que diferente da primeira passagem dele, a primeira passagem dele foi no Justiceiro Max, né? Que é completamente fora da cronologia, e quando ele escreveu já foi até uma cronologia diferente da que o Ennis tinha feito quando o título foi para o selo Max, né? Então, são histórias completamente. Quando ele fez da outra vez, eram histórias completamente independentes. Eu fiquei muito curioso de ler essa segunda passagem dele pelo Justiceiro, justamente porque a primeira passagem dele pelo Justiceiro Max eu acho muito boa. A reformulação que ele fez do Rei do Crime naquele universo, ele contando uma origem do Rei do Crime, e colocando o Justiceiro naquele contexto, era um título muito divertido, com uma pegada um pouco diferente da pegada do Garth Ennis, né, no Max, mas com os desenhos do Steve Dillon, né, ali falecido Steve Dillon, talvez tenha sido um que o Dillon desenhou antes de falecer. E assim, o Steve Dillon é aquele ame ou odeio, né? Porque ele desenha todo mundo com a mesma cara, mas assim, eu adoro os desenhos dele, né? E aí fiquei curioso para pegar esse título do Justiceiro, que eu lembro que quando foi anunciado, foi até um negócio meio polêmico, porque eles substituíram aquela caveira clássica do uniforme do Justiceiro por uma caveira meio estilizada, quase um demônio japonês, né? Aquela estilização de uma caveira oriental, né? E a gente não entendia muito bem por que aquela mudança, mas aí na história acaba fazendo sentido, né? Porque o Frank Castle ele é convocado pelo tentáculo. Ele acaba se tornando uma espécie de avatar da besta, né? Que é o deus dos assassinos do tentáculo, né? Então, você não entende no começo por que o Justiceiro está trabalhando junto do tentáculo, né? Porque vai contra tudo que o Justiceiro prega, né? De não trabalhar com criminosos, tal. Só que no decorrer da história a gente vê que aconteceu isso porque o tentáculo ressuscitou a mulher dele, a Maria, e promete que vai ressuscitar os filhos dele, né? Enquanto o Justiceiro for esse avatar da besta. E esse primeiro arco é ele consolidando esses poderes, ele acaba tendo poderes sobrenaturais, né? Ele fica super forte, enfim, aquele pacote básico de poderes, e ele acaba sendo confrontado pelo deus da guerra, pelo Ares, aquele mesmo Ares que fez parte dos Vingadores, né? Lá da fase do Bendis, ali Poderosos Vingadores. Poderosos Vingadores, depois no Reinado Sombrio, né? Ele também fez parte dos Vingadores ali. Aquele mesmo Ares, ele acaba lutando com o Justiceiro, porque o Justiceiro sempre foi o principal soldado do Ares, né? Nos dias atuais, né? Porque a guerra do Justiceiro não acaba. E aí o Ares tem vários minions, né? Tem vários seguidores, e tem esse confronto do tentáculo com o Ares e os minions dele ali. Esse é o primeiro arco. Esse segundo arco, que foi o que concluiu agora, na edição 12, ele já mostra o Justiceiro meio que tentando controlar aquilo, e aí ele se voltando contra o tentáculo, porque, obviamente, o Justiceiro só queria usar o poder do tentáculo para tentar acabar com a guerra dele e também ter a Maria de volta, né? Só que ele se recusa a matar inocentes, né? Que vai contra o que o tentáculo prega e o que a besta prega também. E aí ele tenta fugir com a Maria da sede lá do tentáculo, do templo do tentáculo, só que tem uma salvaguarda que a Maria, se ela sair daquele templo, ela começa a passar mal e pode morrer novamente.
E aí por isso que ele mantém ela lá, só que aí qual é a reviravolta do que o Aaron, qual o pulo do gato que o Aaron trouxe para a história? Qual é a novidade que o Aaron trouxe para a história, além desse uniforme novo, desse símbolo novo do Justiceiro? E aí, se você não leu ou se você não quer saber de spoilers, vai esperar sair a conclusão da série aqui pela Panini, então aconselho que você pause esse podcast agora e só escute quando sair a edição, quando você lê a edição digital. O casamento da Maria com o Frank Castle não estava um casamento feliz. Ele meio que ele já tinha aquele instinto assassino que vários escritores já colocaram, o Garth Ennis principalmente colocou isso na história do Justiceiro, e ele estava se afastando cada vez mais da Maria e dos filhos. No dia que eles foram para aquele piquenique no Central Park, a Maria ia pedir o divórcio, né? Para ela eles já não eram mais um casal. Ela ia pedir o divórcio porque ele estava distante, ela tinha medo dele. E é contado nessa história que o Justiceiro ele já tinha sido meio que tocado por essa besta desde criança. Ele era uma criança violenta, meio que foi a Maria que deu uma acalmada nele, mas isso não durou muito tempo, né? Por isso que ele foi para a guerra, enfim. E aí, no dia, todo mundo sabe a história, eles foram mortos por aquele, pego naquele fogo cruzado no tiroteio da máfia, e a Maria descobriu que ele se tornou o maior assassino serial da história em nome deles, né? Porque ele sempre matou em nome da Maria e dos filhos, né? Dos filhos deles. E ela não ficou nem um pouquinho feliz com isso. E além disso, como ele estava com esse poder exacerbado, uma pequena equipe de heróis vai tentar deter ele, né? Então, junta o Doutor Estranho, porque afinal de contas é uma ameaça mística, o Wolverine, porque o Wolverine tá em todas. O Wolverine tem muito tempo livre. Pois é, ele quase não faz parte de equipe, né? Quase não tem história lá dos X-Men para ele se envolver. A Viúva Negra, a Natasha Romanoff, o Capitão América e o Cavaleiro da Lua. E eles vão para tentar deter o Justiceiro, né? Então, eles tentam cada um da sua maneira. O Capitão América, mais uma vez, o Aaron escreve o Capitão América ali tentando dar uma ordem para o soldado Frank Castle, né? Mas isso não adianta muito porque ele tá dominado por essa besta. Só que ele tá dominado porque quer. Ele não tá dominado e fazendo as coisas contra a vontade, né? Ele meio que se deixa dominar para ter esse poder. E aí, enfim, tem aquelas brigas de heróis e eventualmente eles conseguem capturar porque a própria Maria, quando vai confrontar o Frank, ela acaba atirando nele, né, com a arma dele, que é essa arma que está anabolizada pelo poder da besta. Então, ele não esperava que a Maria ia fazer isso, a Maria atira nele para poder parar ele. E aí, com isso, a alta arcebispa lá do tentáculo confronta ele, dizendo que ele falhou com ela, que ele era que era para ele ser o avatar da besta e ele falhou, ele não conseguiu matar e o propósito do tentáculo é matar, enfim. Quando esses heróis acabam prendendo o Frank, cada um acaba tendo uma conversa particular com ele, porque eles não sabem exatamente o que fazer com o Frank Castle, né? Eles não sabem como lidar com ele, ele já não tem mais o poder da besta, e cada um meio que tá ali para tentar confrontá-lo, cada um do seu jeito. E por incrível que pareça, o único que entende o que está acontecendo com o Justiceiro, o único que entende o que aconteceu com o Justiceiro é o Cavaleiro da Lua, que é o maluco do rolê, né? É o que não tem juízo, que é o que ele entende, e é o único que está disposto a dar uma segunda fase, uma segunda chance pro Frank, né? E aí a história acaba terminando com a Maria mais uma vez conversando e confrontando, falando assim, ó, aí falando para ele que ela queria o divórcio, que até então ela não tinha falado para ele que era isso que ela queria, e como ela estava morta, ela considera que já estava divorciada. A Viúva Negra e os outros heróis conseguiram meio que
fazer com que ela localizasse os esconderijos do Frank, e ela descobriu tudo que ele fez. Ela vende tudo que tem dele, fica com metade do dinheiro, e a outra metade, que seria do Frank, ela fala que fez doações para instituições de caridade no nome dos filhos, que ele falou que era o jeito que ele teria para honrar a memória dos filhos, e não saindo numa matança desenfreada, né? Eventualmente o Justiceiro consegue escapar desse cárcere, mas usando ainda um fragmento do poder da besta, e ele simplesmente desaparece. O Doutor Estranho até fala, eles perguntam assim, o Frank morreu, né? Porque quando eles vão lá para dizer o que eles decidiram fazer com o Justiceiro, né? E antes deles dizerem qual foi a decisão que eles tomaram, que segundo o Doutor Estranho não foi uma decisão unânime, ele fala, ó, vocês demoraram muito e vocês sabem que não podem me prender aqui, então eu decidi. Ele consegue usar ali um fragmento que ainda restava do poder da besta e desaparece. E aí o Doutor Estranho fala assim, ó, o Justiceiro não existe. E aí no epílogo da edição aparece ele num mundo... talvez num mundo subterrâneo, num Hades, num mundo todo vermelho, que está acontecendo uma guerra, só que ele não quer fazer parte dessa guerra, ele está meio que só resgatando crianças que foram parar naquele mundo, ou seja, é uma história que deve ter uma continuação ou vai ter alguma coisa do Frank Castle ainda futuramente saindo pela Marvel. E eu acho que o Justiceiro, ele é um personagem que até o Joel é quem fala muito lá no grupo da gente, sobre como alguns personagens eles não conseguem mais hoje em dia segurar uma revista mensal. E que talvez o ideal seria sobreviver de minisséries ou até maxisséries, como foi o caso dessas 12 edições, né? Então, talvez o Justiceiro seja um desses personagens. E assim, apesar de que essa fase misturando o Justiceiro com uma força mística lembra muito o Justiceiro Anjo, né? Que a gente quer esquecer, mas ainda ele foi publicado. Eu gostei bastante do que o Aaron fez no título. Ele até tem uma carta aberta no final do título, que ele sabe muito bem o que o símbolo do Justiceiro justifica, o que o símbolo do Justiceiro representa, que algumas coisas ele gosta e de muitas outras não, que é justamente aquela coisa que na época o criador, não foi, Maurício, que falou que estavam usando o símbolo do Justiceiro, inclusive policiais estavam usando o símbolo do Justiceiro, e ele falou que eles não entendiam, né, o personagem, porque o Justiceiro não deveria ser exemplo para nada, né? O próprio Matthew Rosenberg, né, que foi quem fez o Van anterior, que é muito legal, ele Sim. deixa isso claro, né? Ele tem uma passagem que o Justiceiro com os policiais que estão usando a caveira, né, na viatura, na rua, e ele manda tirar, e diz que não é aquilo, assim, eu faço o que eu faço para vocês não tem que fazer, para facilitar o trabalho de vocês, não é para vocês virem fazer a mesma coisa que eu, enfim, ele dá uma baixa lá nos caras. Lembrando que o Justiceiro sempre demonstrou, né, um respeito grande pela força policial, até aquele gibi dos anos 90 que ele acaba sendo preso porque ele não quer bater nos policiais. Mesmo que os policiais sejam corruptos, como é o caso ali, ele não topa bater nos caras. E aqui ele fica putaço mesmo. Assim, Marcos, não li ainda, eu li esse primeiro arco justamente porque você comentou lá no vídeo de melhores do ano. E eu gosto da arte do Jesus Saiz. Inclusive, ele é quem vai desenhar agora o Capitão América do Straczynski, que a gente falou por alto agora, né? Não tem como falar que o gibi não saiu ainda. Ele já trabalhou com o Straczynski, que foi no Superman? Eu acho que tô foi. viajando? Não, o Superman, quem desenhou o Superman do Straczynski foi o brasileiro, né? O Ed Benes. Ou foi o Joe Bennett mesmo? Não foi o Renato Guedes, não? Não, o Renato Guedes foi na época do Music. Deixa eu dar uma. Mas eu acho que o Jesus Saiz já trabalhou com o Straczynski, mas eu posso estar viajando, posso estar falando besteira. Mas eu gosto da arte dele e eu acho que a arte dele misturada com a arte do Azaceta, que são estilos completamente diferentes, funcionou bem nesse título do Justiceiro.
Ó, só um comentário aqui. O Straczynski, quando fez o Superman, aquele Grounded, né? Que ele tá andando sem voar, é o Ed Bevel que desenha. Não é nem o Ed Benes, nem o Joe Bennett, mas Sim, o Mineiro Ed fonema Barrows. o fonema é parecido. Eu achei uma grande bobagem, Marcos, assim, feito agora com o Justiceiro. Vamos lá, tem que explicar tudo nesse dia na internet, porque o povo sai falando besteira. Eu concordo que o Justiceiro é um personagem que não tem o mesmo lugar que tinha nos anos 80, 90, no qual nós éramos o público, o principal público dos quadrinhos, porque a gente foi criado com essa super hiperviolência, né? Desde um Robocop lá no começo até Tropas Estelares, esses filmes todos que a gente teve aí dos Vigilantes e tudo mais, é uma coisa muito própria dali dos anos 80 e 90. O Justiceiro chegou a ter 4 mensais, né? A gente já comentou isso também. E Teve 4 mensais ao mesmo tempo? 4 mensais ao mesmo tempo. Naquela época Eu que ele lembrava de morre, né? duas, né? Que era. Não, não, eu lembro de três, que era Punisher, War Journal e qual a outra? Tinha o Punisher normal, o Ah, Warzone, Warzone e tinha mais Warzone. uma que é tri ou quadrimestral, não lembro. Eu lembrava da E War Journal e da Warzone. Dessa outra eu não lembrava, não. tinha que era só Punisher mesmo, né? Que é Sim. tipo Punisher espetacular Era a Homem-Aranha. principal, né? E o Warzone é o teia do aranha dele. Não que contasse a história do passado, né? Mas outras histórias para encher mesmo, né? Alimentar a demanda do mercado O por Jim Lee gibi. surgiu em Warzone, né? Em Warzone com o Carl Potts escrevendo, né? Que aí depois ele intervalou ali com o Wilson Potassi, o famoso Wilson Batata Frita. E ele cresceu dali mesmo, exatamente. O Jim Lee que fez aquele redesign, né? O primeiro redesign que foi bom, diferente dos 952. Ele bota o Justiceiro com bandana na cabeça, com aquele cinto de granadas, aquele coletezinho de pistola também, um monte de granada pra cima e pra baixo. Tem um bonequinho disso que é muito legal. Não tem como não gostar daquele visual ali. A gente cresceu. Schwarzenegger, Van Damme e etc. Stallone, Charles Bronson. Eu entendo que isso não conversa e tem todos os problemas que isso vai gerar para um público com uma acessibilidade diferente. Não digo mais sensível, sensívelzinho, não, isso é uma acessibilidade diferente de gibi. Isso vai ressonar de uma outra forma, mas deixar desse jeito assim, né? Abrir mão do símbolo e tudo mais, é meio que entregar mesmo para os caras, sabe? E reforçar a ideia do. Olha aí, a Marvel não sabe lidar, agora o símbolo é nosso. Eu comentei isso num grupo de WhatsApp com alguns amigos aqui no MB Bahia. E volto a reforçar aqui, para mim é uma grande oportunidade perdida. A Marvel podia fazer agora uma jogada segura, sabe? Lembra do Reinado Sombrio? Que a gente teve aquele justiceiro mais próximo dos heróis, roubando umas armas confiscadas da Shield, o capacete do Homem-Formiga, uma arma de raio de não sei quem, tudo Sim, sim, mais, sim, sim. pegando o escudo do agente americano e indo pra cima dos super vilões usando armas de super-heróis, né? E de próprios super vilões também. Que é quando ele vai pra cima do capuz. Fora o desenhista que é ruim, aquele Tangen Watt, né? Que é péssimo, péssimo, péssimo. Aquele é um gibizinho legal. Eu não me recordo quem escreve, bicho. Eu comentei disso outro dia no WhatsApp, eu olhei e já esqueci de novo. Mas enfim, Esse é daí é uma. aquele que tinha, tinha, da época que o Ariel Olivetti fez, pelo menos as Não, capas. deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro dessa fase dele com um uniforme parecido até com o uniforme do Capitão América, que... Não, ali é outra coisa. Ali é Ah, outra tá, coisa, então eu mas tô se pretende. confundindo. Essas são capas, pronto, é o Rick Remender, com capas do Mike Maconha, que é amigo aí do Joel, né, o Joel dele. E aí que eu gosto do Maconha, mas quando você abre o gibi, bicho, é o Tang Enquat aí, é Huat, Tang Enquat, o nome Isso aí do cara. é um pouquinho antes do Franken Castle, né? Do... Eu acho que isso é depois do Frankencast. Não, se bem que é Remender, né? Eu acho que isso aqui vai Remender, eu acho. desaguar. É, É eu isso acho que. mesmo, isso é Renato Sombrio, aí vem Renato Sombrio a lista, que é quando o Decken estilhaça ele, né? E ele volta como Frankencastle. É isso mesmo. E então, essa é uma fase bacana, sabe? Justiceiro da Máfia também. Conseguiu colocar o Justiceiro dentro do universo Marvel. Eu lembro que o Justiceiro da Máfia participou de Massacre. É, é a ideia, assim, agora é da Marvel abraçar o personagem, sabe? Mostrar que ele tá interagindo com o Aranha, com o
Cavaleiro da Lua, personagem tão em alta, personagem ele pode mexer de um jeito ou de outro, né? Mostrar um contraste do Eric mata com o Eric não mata, ou aquela zona cinzenta ali, como o Doutor Estranho, o próprio Cavaleiro da Lua. Não sei, é uma hora assim de chamar pra dentro do universo o personagem. Eu até achei que isso ia acontecer, Marcos, porque logo quando sai a menina do Justiceiro, a gente tá tendo também a minha não, né? Os primeiros números desse volume aí, acabou sendo uma maxi-série. A gente tem, né, na revista do Demolidor, né, do Zdarsky, essa renomeação por um que é o Demolidor numa cruzada contra o Tentáculo. E ele chega aí pra cima do Justiceiro. Eu achei que ia acabar um crossover ali, né, pra redefinir os personagens, enfim, dar uma sacudida ali, misturando dois runs que estavam com altas expectativas, né? O Zdarsky, que infelizmente caiu no último ano e meio, e o Aaron, nessa volta ao Justiceiro aí, com essa caveira diferente, não é? Mas não, acabou uma coisa que ficou contida no gibi do Demolidor, não houve referência nenhuma, pelo menos nesse primeiro arco que eu li, né? Essas 6 primeiras edições que eu li do gibi do Aaron, e ficou por isso mesmo, ficou por esse lado bem bosta, assim, uma forma de esconder o personagem. A gente sabe que não vai ser pra sempre. Sim. Saiu hoje, até antes da gente gravar aqui, uma matéria, acho que foi no CBR, dizendo que com isso a Marvel desiste do personagem. Sabe que não é assim, né? É cíclico, daqui a pouco ele aparece aí de volta, ignora que isso aconteceu, não sei a primeira. Até porque eu acho que foi anunciado, não sei se foi confirmado ou não, que o Justiceiro ele vai estar na série do Demolidor da Disney Plus, né? Ou não, isso foi só É isso mesmo, especulação. não, ele vai estar, e há uma promessa de série dele, né, no Com o John Bertal, série. né? Com o mesmo Com o ator, John não é isso? Bertal, exatamente. A galera tá até sacaneando aí, o Luigi postou outro dia no Twitter, que é o Justiceiro com a cara da Hello Kitty no lugar da caveira e tudo mais. Mas, É, porra, eu fico imaginando como seria uma série do Justiceiro da Disney, né? até porque, veja, na série da Netflix, que foi uma bosta, ele não matava ninguém, ele só passou a primeira temporada toda querendo comer a mulher do Mika. E a segunda temporada ele fica todo chorando. Ele, no primeiro episódio da segunda temporada, ele dá uns tiros ainda, empolga você quando você vai continuar assistindo. É uma É, bosta. o melhor do Justiceiro é a aparição dele na série do Demolidor, porque a série dele realmente. Sim, ele quase rouba a cena ali na saída do Demolidor. Mas o Eu problema chuto que ele roubou a cena, porque aquela temporada, acho que foi a segunda temporada, né, que ele aparece. Uhum. A segunda temporada do Demolidor não é boa, é ruim. Só se salva por conta dele. Então eu acho que roubou a cena ali na série da Netflix do Demolidor, a segunda temporada, o Justiceiro. Não, ele não rouba a cena, porque quem rouba a cena da série toda é a Kai, né? Que a atriz é famosa e não sabia mais o que fazer com ela. Ela vira da advogada, ela vira promotora, Da secretária da advogada, né, ela ela vira vira jornalista. jornalista, ela faz tudo, ela faz o papel de todo mundo ali. Ela é mais advogada, inclusive, do que o Fogg e o Matt juntos. Nada contra, empoderamento, você quer ver só a personagem como uma secretária besta? Não, não queria não. Eu acho que tinha outras coisas pra mostrar, tipo, ela a Voz da Noite, né? O Anjo da Noite, que é na época que ela estava como locutora de rádio. Eu acho que isso aí é uma coisa legal, até para repercutir o impacto do Demolidor, que é um herói noturno, enquanto ela tá lá de noite, né? As coisas estão acontecendo, os relatos da cidade. Mas ela apresentar estratégia legal para Fog Nelson, ou para o Nelson e Murdock representar o Demolidor e ir atrás de pista, investigar lá matar o Ben-Hur, que foi uma cagada terrível da série também. Enfim, eu gosto daquele. Concordo com você, o melhor é o Justiceiro da saída do Demolidor mesmo. Depois é só ladeira abaixo. Eu nem terminei a segunda temporada de tão ruim que é aquilo. Eu nem comecei a segunda temporada. Ruim não, Pra mim, ruim. pra mim o que matou o Justiceiro, esse Justiceiro, é que eles deram uma cara pra quem era que é basicamente a mesma coisa do filme, né? Do filme lá do Thomas Jane, né? Eles deram uma cara pra quem matou a família dele. E a gente sabe que da loucura dele, ele encara todo mundo como sendo o assassino, porque ele não sabe quem Uhum. matou. E, inclusive, nessa série do Aaron, ele sabe. Botaram também uma cara, o Aaron colocou uma cara nos assassinos da Maria e dos filhos, porque justamente no finalzinho dessa última edição, ele fala na parte de flashback, ele fala que
ele primeiro, a primeira vez que ele matou com raiva foi quando ele fala que ele entrou lá num bar, que era um bar conhecido de ser frequentado por mafiosos, ele mata todo mundo ali, e depois ele fala que ele foi atrás de quem estava no tiroteio, dos motoristas, dos chefes, e diz que só faltou um dos advogados corruptos que mantinham o pessoal da máfia fora da cadeia, e ele fala que só faltou um que estava no corredor da morte por um outro crime. Ele acaba matando o cara, ele invade a penitenciária, o corredor da morte, o cara que estava indo para tomar a injeção letal, mas ele faz questão de invadir e matar o cara, para ser ele que matou o cara, né? Então acabou que essa cagada o Aaron transportou para os quadrinhos também, né? Pois é, que bosta, né? Eu acho que Mas, tirando isso, eu ainda achei a série bem divertida, assim. É uma coisa diferente que fizeram com o Justiceiro. E o primeiro arco foi talvez mais divertido que esse segundo arco, mas a última edição eu achei interessante até por essa reviravolta da Maria. A Maria continua viva, né, no final de tudo. Ela tá saindo de Nova York e ela está grávida. Então, de zumbi, ela passa a ser uma gestante. eu achei uma bosta. Eu achei uma bosta isso. Várias bostas aí, mas voltando à história, né? A gente falou de série e tudo mais, mas voltando à história. No primeiro arco, a gente tem o Ais ressuscitado, beleza. A gente sabia que o Ais ia voltar de algum jeito, né? O próprio Bendis explica, os deuses assim morrem aspectos deles, mas são difíceis de morrer. Quase que todo panteão tem o seu próprio Ragnarok, né, vamos dizer assim. Mas o que eu achei ruim ali é esse Ais homem de negócio, sabe? De paletó, com os minions dele também de paletó, falando de guerra como se fosse um empreendimento. Porra, não é isso, sabe? Eu acho que é bobo. O Aaron tem essa coisa, né? Ele gosta de botar vilão em Avatar. Ele botou o Clubinho do Inferninho, por exemplo, na escola do professor Carcaju, que é o Wolverine dos X-Men. Aí na Poderosa Thor ele coloca lá O Minotauro, né? o Minotauro, né? O Dire que é da. É Imã não, né? Magia Roxxon, é da da Roxxon. Roxxon, Aí ele vai e coloca engravatado aí agora também o Ais e tudo mais. E assim, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui já viu a figura do Aaron, né? Ele é aquele cara gordinho, com aquela barba gigante, aquele cabelão, bem Sons of Anarchy, né? Todo tatuado também. Então, me parece que ele. Cabelão estilo Dãozinho, né? Não, é verdade, ele tá careca agora, mas ele já teve cabelão. Mas é aquele visual bem. Ele só não colocou o Conan de terno, né? Também não deu, né? Mas se bobeasse, ele deixava ali uns mercadores tecnocratas da Hiperboia Um controlando terno de tudo. texugo. Terno de Texu, é verdade. Enfim, ele parece que quer ser um revoltadinho, né? A crítica ao capitalismo. Tudo é uma crítica ao capitalismo. Quem viu um certo filme aí que está em cartaz agora vai entender a minha piadinha. Mas, sei lá, destoa demais, é bobo, não precisa disso. O Ais é o cara que enchia a cara de cerveja. Lembra aquele quadro, né? Acho que é do Deodato até, né? Que tem o Ais entornando umas latinhas de cerveja lá e uma metralhadora .50 na mão, metralhando todo. O cara ficar fazendo pirâmide, porque ele faz uma pirâmide ali de guerra, né? Com aqueles minions dele. Não, isso é muito besta. Você é o meu avatar da guerra, agora você tá o avatar da morte. Porra! Discutindo etimologia das entidades assassinas, cósmicas e etc. Isso é muito besta. Eu gosto da ideia, assim, dele ter que ser líder ali daquele culto, a ideia de falar que ele é um grande assassino. Agora, ele é o maior assassino de uma máquina de matar perfeita. Porra, velho, chama o Wolverine, né? Chama um Dente de Sabre. Sei lá, até o Motoqueiro Fantasma tá marcando. Mercenário. Pronto, mercenário e tudo mais. Mas ficar com aquele trololó, aquela velha chata dizendo, porque você é a máquina perfeita, que você faz o que você quer, porque você tem uma poesia no coração para matar. Porra, é chato, é chato. A arte é linda, concordo com você. Tem ideias boas, assim, o conceito é bom, mas der para uma criança de 5 anos para continuar ali a história, não me empolgou, não. Pra mim passa longe de bom. Eu acho que é uma fase para ser esquecida. Inclusive essa história da Maria Rio. A Marvel podia publicar com o selo Black Label, inclusive, de tão ruim que é isso aí. Que isso, que absurdo. Você não vai me fazer mudar de ideia e passar a não gostar dessa série. Eu vou
Por Tá isso vendo? eu vou... Eu tô tão marveco hoje que pra criticar até chamei de negócio de publicado pela DC. Tá vendo? Vamos encerrar esse podcast antes que você continue falando e tente me convencer a mudar minha opinião e não gostar desse gibi. Então, vamos Tô deixar quase conseguindo, fale a verdade. Não, tá não. Vamos deixar para os nossos queridos ouvintes. Falem aí nas nossas redes sociais, marquem a gente, marquem o perfil aí do Arte Final no Twitter, no Instagram. Falem aí o que vocês acham do Justiceiro do Jason Aaron, dessa segunda passagem do Justiceiro do Jason Aaron, e também o que vocês estão achando desse novo Quarteto Fantástico que ainda não deu, não foi anunciado pela Panini, né? Não sabemos se vai continuar sendo publicado em encadernados, como foi a fase do slot, se vai aparecer em alguma dessas revistas mensais que a Panini já está publicando, se vai ser lançada uma mensal nova do quarteto, né? Ainda não temos essa informação na gravação do podcast, mas a gente sabe que o quarteto é um grupo importante e a Panini não vai deixar de publicar essa fase aqui no Brasil. É isso, né, Maurício Dantas? Infelizmente, a Marvel também tá difícil de gibi bom pra gente falar. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br